Oi, gente. Eu espero que o áudio esteja bem, o vídeo também. Assim, como tá aí no título, eu vim contar a minha história, né? Eu vim contar como eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Esse sonho de vir pra cá, o porquê eu estou fazendo aqui, mas eu vou começar desde do comecinho mesmo, né? E se vocês quiserem alguma coisa, né? Vocês podem pedir alguma coisa, tipo, os processos pra vir pra cá, né? Ou mais informações que vocês quiserem, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou ler, né? Gente, se eu estiver olhando pra baixo é que eu vou olhar o roteiro pra eu não me esquecer de pontos importantes que eu quero falar. Senão eu vou me embolar, vou me enrolar e não vou falar nada, né? E também me desculpa pelo reflexo da luz no meu óculos, tá? Porque eu preciso ler e sem o meu óculos eu não vou conseguir muito ler. Né? Então bora lá. Né, gente? Tudo começou quando eu era bem pequenininha, né? Eu sempre sonhei com os Estados Unidos, com a Disney, né? A Disney sempre foi o ápice da minha vida. Assim, né? Conhecer os parques e conhecer... Né, gente? Que eu cresci vendo os filmes da Disney, vendo as princesas, assim, aquela magias e aventuras, assim. Então eu cresci vendo isso. Então esse amor pelos Estados Unidos e pela Disney sempre foram bem grandes em mim. Assim, né? Eu sou fã até hoje, gente. Eu sou fã número 1 da Disney. Assim, né? Mas eu sinto em mim, né? Que esse sonho só começou a ficar mais grande, né? Maior, assim, em mim. Quando eu comecei pro colégio, né? Prézinho, 1 ano, primeiro ano, segundo ano. Assim, né? Que eu não tinha amigos, cara. Eu não tinha amigos e eu não conseguia fazer amigos. Na verdade, eu só tinha uma amiga, mas aconteceram umas coisas que ela fez comigo e eu não quis mais ser amiga dela, né? Mas eu também não culpo eles, as pessoas, porque eu era bem chata, gente. Eu destruía as coisas deles, eu roubava as coisas dele, eu comia as coisas dele. Juro, eu era terrível no colégio. Assim, então chegou nas nossas vidas, né? Minha e da minha família. A gente, né? Né? Então na minha vida e na vida da minha família chegou uma oportunidade de a gente se mudar pro Chile. Assim, e eu falei, cara, se não é os Estados Unidos, eu vou fugir pro Chile, né? Que lá eu vou poder fazer amigos, vou poder, digamos, ser uma nova eu, assim, e não vai, né? Então vai ser a solução de todos os meus problemas. Já que os Estados Unidos e a Disney tá um pouquinho muito longe de mim, vamos pro Chile. Assim, então eu fui da minha família a primeira em aceitar ir pro Chile. Assim, eu falei, literalmente, eu falava assim dentro da minha cabeça: solução de todos os meus problemas, vai ser incrível, vai ser a melhor decisão da minha vida que eu já fiz. Eu falava assim, né? Daí, quando a gente se mudou pro Chile, né? Eu fiquei 1 ano em casa, porque não acharam colégio para mim, né? Porque lá no Chile, eu posso trazer um vídeo falando mais sobre isso, né? Sobre os colégios lá no Chile, né? O colégio escolhe você. Não é você que escolhe o colégio. Tipo, gente, eu vou me matricular naquele colégio. Não. Você tem que fazer uma prova, eles vão fazer uma entrevista contigo, e se você passar, eles te aceitam, né? Então, e a gente chegou bem na metade do ano, né? Bem no meio do semestre, então já era bem difícil achar umas vagas, e o colégio que o meu irmão entrou não tinha mais vaga pro ano que eu tinha que entrar, quase não teve pra ele. E eu também não falava inglês, né, que era um dos pré-requisitos, porque é um colégio britânico, o colégio do meu irmão. Era um colégio britânico, né, e eu não falava inglês, né, gente? Acho que eu não sabia nem o verbo to be na época. Não que eu saiba hoje,
Não, tá zoando. Tô bem... Não, hoje eu sei, mas na época eu não sabia nem... Não sabia nem que era uma coisa mais básica. Assim, né? Então, eu tive que esperar esse ano até a gente abrirem as vagas, né, pro próximo ano. E beleza, próximo ano, 2016, achamos o meu colégio. Tava tão nervosa no primeiro dia, né, porque mesmo, né, a gente chegou no Chile em 2015, em 2016 eu comecei minhas aulas, né? Só que eu ainda não falava inglês, espanhol, eu ainda não falava espanhol. Assim, eu tava aprendendo, né? Eu ia pro Kumon ter aula de espanhol, só que eu ainda não sabia falar espanhol. Então, beleza, eu cheguei, não sabia falar nada, eu tava desorientada, assim, juro, desorientadíssima. E como eu era novidade, né? Principalmente por ter vindo de um outro país, né? Todo mundo, muita informação, assim, né? Mas eu gostei do primeiro dia de aula, assim, mas começaram a acontecer umas coisas, né? Conforme os anos iam, né? Que eu até falei que eu não queria aprender o espanhol por causa dessas coisas ruins que aconteceram, né? Eu não queria aprender o espanhol, nossa, eu odiava o espanhol, que eu nunca ia aprender o espanhol. E tô aqui, hoje, sabendo o espanhol e só sabendo escrever e falar melhor em espanhol. Sim. Eu falo português, né? Vocês me entendem, mas muitas vezes eu esqueço. E eu, tipo, gente, qual era aquela palavra? E quando eu vou escrever eu já esqueci praticamente tudo. Eu tô melhorando, graças a Deus. Mas é assim, né? Então foram 10 anos. Eu vou falar 9, gente. Eu morei 10 anos, mas 9 anos da minha vida lá no Chile foram um pesadelo. Assim, traumatizantes que eu não recomendo pra ninguém, gente, juro. Ó, eu vou começar a chorar. Que eu quero contar isso, mas, né, que tá no roteiro, porque isso foi importante pra eu vir pros Estados Unidos. Só que, como eu tô falando, foi 9 anos de sofrimento ali no Chile. Nossa, gente, eu não queria chorar, mas é um assunto muito sensível pra mim. Assim, né? Ai, gente, eu vou até ter que tirar. Eu falei que eu precisava olhar, né? O roteiro, mas... Assim, né? Então, o Chile foi, como eu disse, uma experiência traumática que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Assim, né? Eu sofri bullying no colégio. Assim, eu era excluída. Em viagem do colégio, eu sofria, me humilhavam. Assim, né? Assim, e essa fase, gente, eu virei introvertida. Gente, eu era a pessoa mais extrovertida que vocês iam conhecer na vida de vocês, assim. Mas quando eu cheguei no Chile, eu virei tímida, calada. Eu, literalmente, pra eu tentar fazer amigos que eu não conseguia, eu literalmente me desmontava pra montar de novo da forma que eles queriam, sabe? Da forma que os meus colegas de classe queriam que eu fosse pra eu poder ser amiga deles. Então, gente, essa fase, né? Eu cheguei no Chile com 10 anos, né? Então, imagina, né? 10 anos, mas eu acho que eu entrei no colégio e ia fazer 11. Né? Então, imagina, gente, pré-adolescente. Eu tava começando a fase da pré-adolescência, né? 11, 12 anos, assim. Né? Que é onde você se descobre, que você vai se descobrindo, assim, né? Assim, e vai criando a tua personalidade mesmo, né? Eu já tinha uma personalidade bem forte quando era criança, mas pré-adolescente, gente, é a pré-adolescência, né? Assim, e esse momento que eu tava passando, né, já é turbilhão, assim, né? E eu só passei por coisa ruim, assim, e eu me desmontava pra me montar na forma dos outros, né? Pra eu caber dentro dos outros, pra eu ser aceita, porque eu não era. Assim, então acontecia isso, né? Então na pré-adolescência, gente, eu me perdi, né? Eu criei
esse personagem pra eu caber nos outros e esqueci quem eu era. Então imagina, 9 anos vivendo isso, assim. E mesmo eu me reinventando todas as vezes pra caber neles, nunca consegui. Nunca consegui. Assim que quando era começo de todo ano, né, gente? Meu Deus, era horroroso. Eu falava, eu chorava, implorava assim pros meus pais que eu não queria ir pro colégio, que a gente mudasse, que eu queria mudar de colégio, que não, eu não podia ir. Assim, né? Mas nunca funcionou. Assim, né? Então, foi um momento bem difícil. Assim, e só no meu último ano, né, que eu falei, não, cara, eu não... Eu falei, meu último ano do colégio. Bora lá, que vai ser só o último ano. Quando acabar, eu não vou precisar mais ver ninguém. Não quero saber de ninguém daqui. E, né, por causa disso, gente, como eu sofria no colégio, eu não conseguia fazer amigos fora também. Né, eu tinha a minha igreja lá, no Chile, eu não conseguia fazer amigos, porque eu achava que todo mundo me odiava também e que eu tinha que ficar com... Né, eu tinha que me proteger, sabe? Então eu não conseguia fazer também amigos, tipo... Né, eu me tranquei, assim, juro. 9 anos, gente, dentro de casa sem fazer nada. Pra mim a pandemia foi a melhor coisa, porque era o que eu já fazia. Né, já era ficar dentro de casa sozinha. Então a pandemia só chegou... Assim, não mudou nada. Mudou na minha vida, porque... Como eu não tinha que ir pro colégio, eu conseguia fazer... Eu não tinha essa pressão de fingir ser outra pessoa. Então eu consegui tirar boas notas, né? Minhas notas também não iam das melhores. Tipo, eu tirava o que precisava pra passar, né? Então quando chegou a pandemia, minhas notas subiram porque eu não tinha essa pressão de ficar criando esse personagem. Assim, então, né? Óbvio que a pandemia foi ruim, né? A gente perdeu familiares, né? E coisas assim. Mas nesse sentido foi ótimo pra mim, que também, como eu fiquei 3 anos, a pandemia foram... meio que começou a voltar em normal em 2023. Não, em 2022 começou tudo a ficar normal de volta. Pelo menos lá no Chile, eu não sei no Brasil. Né, começou a ficar normal. Então esses 3 anos foi quando eu comecei a me descobrir de volta, sabe? Que eu não precisava fingir. Assim, então, né, em 2022, né, quando tudo tava normal, eu entrei num relacionamento, né, amoroso, e também foi péssimo pra mim, né, foi horroroso, criou literalmente cicatrizes em mim, assim, né, que... Deixa eu mudar a luz, que eu acho que ela tá muito amarela. Assim, né, gente? Então, criou muito outros traumas em mim, né? E daí, finalmente, chega 2023, o meu último ano, e eu falo, gente, eu não queria ir pro colégio. Eu falei, mas gente, bora lá que vai ser meu último ano. Assim, e eu achava que ia ser um ano horroroso, né? Mas a minha mãe, né, conversou comigo e falou, querida, é teu último ano, vai, se joga. Nem liga para o que os outros vão falar, só vai em frente e vira essa chave que tá na tua cabeça de que vai ser o melhor ano da tua vida, porque se você ficar pensando que vai ser o pior, ele vai ser mesmo. Assim, e ela me falou isso e eu falei, beleza, né, vamos tentar, né? Eu não tenho nada que perder, então bora tentar. Assim, né? E gente, acho que eu até vou começar a falar sem óculos mesmo. E eu falei, bora lá. Virei essa chavinha na minha cabeça e adivinha o que aconteceu? Foi o meu melhor ano, assim, sem dúvidas. Nossa, 2023, 2024 vieram pra pagar os 9 anos que eu tive lá no Chile. 2023, gente, meu último ano, eu falei, cara, se eu tiver que ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. Literalmente aquele ditado, melhor sozinha do que mal acompanhada, fez muito sentido na minha cabeça. E eu parei de ligar pra
tipo, que eu tinha a necessidade de ficar sozinha. Eu não, né, não, eu não podia ficar sozinha naquela época. Tipo, se eu ficasse sozinha, eu ia morrer. Assim, literalmente. Literalmente, eu ia morrer. Eu não podia ficar sozinha. Ai, gente, desculpa pelos... Eu tô tentando ajeitar, deixar uma bem legal, mas é isso. Eu não podia ficar sozinha, gente. Juro, eu ia morrer naquela época se eu ficasse sozinha. Mas em 2023 eu falei, cara, não. É muito melhor eu ficar sozinha. Assim, né? Do que com aquelas pessoas que não me querem. Assim, então eu virei essa chave e foi, tipo, incrível, gente. Pela primeira vez eu consegui fazer amigos, assim, na minha sala, né? E eu fiz um amigo, né? Eu já tinha meio que um grupo de amigos, mas eles andavam com outro grupo, né? Então era eu sozinha, eu fazia amigos de um grupo, só que eles não ficavam comigo, entendeu? Mas a gente era amigo. Tipo, se a gente precisar fazer trabalho, bora. Vamos, me chamavam pra ir na casa deles, assim, mas a gente não era amigos. Então, em 2023, eu consegui fazer amigos, né? Eu fiz um amigo que, meu Deus, gente, amo ele, assim, acho que a gente vai sempre se levar na vida, né? Até vou falar aqui o nome dele porque eu sei que ele me segue, não sei se ele vai ver o vídeo até aqui. Deveria ser meu amigo, né, que é o Rosseto. Gente, juro, muito especial nesse meu 2023. Assim, né? Eu também fui, ele fala, né, que eu fui muito especial naquele ano pra ele. Então a gente se ajudou muito, né? Eu fiz outros amigos de outras salas, né, de anos mais novos que eu. Assim, pela primeira vez, cara, em 9 anos, eu consegui fazer uma festa de aniversário onde eu convidasse pessoas queridas, assim, né? Que, como eu falei que eu não conseguia fazer amigos na igreja, né, por causa do colégio, né, porque eu me fechei por causa do colégio, né, eu consegui fazer amigos lá, cara, eu fiz pessoas incríveis, amigos incríveis lá, né, minha melhor amiga, né, Ana, espero que você também esteja vendo isso, a Ana e o irmão dela, assim, especiais na minha vida, assim, né, e é isso, gente. Foi o melhor ano, assim, nossa, que eu consegui chamar eles para um aniversário. E literalmente tem um aniversário normal, sabe? Só não eu e meus pais e meu irmão. Assim, né? Assim, foi... Ó, vou até chorar de volta se eu continuar falando como foi incrível, assim, que eu não tenho do que reclamar. 2024, gente, eu vou chorar porque eu tô lembrando de outra coisa de 2024, tá? Que eu vou chegar nesse ponto, né? E 24, gente, foi incrível também. Eu vim fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, eu fui para um acampamento, eu fiquei bastante tempo com a minha família, que, né, a gente só... Às vezes, a gente vinha passar um ano, né, tipo, dezembro... Mas tinha ano que a gente não conseguia, né? Então foi 10 meses com a minha família. Na verdade, pra mim foi um pouquinho menos, porque eu vim 4 meses aqui pros Estados Unidos. Mas foram momentos incríveis lá. É que eu quero falar sobre uma perda que eu tive em 2024. Né, que foi um... Gente, eu vou chorar, me desculpa, tá? Eu não choro tanto assim, mas é recente ainda a perda, né, que no final de 2024, o meu nenê, lindinho, né, eu vou deixar mais fotos aqui, tem até vídeo no canal com ele, né, se eu não me equivoco, né, que ele foi pro céu, né, foi morar lá, né, mesmo tirando isso, gente, meu ano foi incrível, de 2024. Né, mas, gente, todas essas experiências me trouxeram pra cá, pros Estados Unidos, porque quando
eu estava sofrendo no Chile, eu falava, gente, os Estados Unidos é a minha solução. Os Estados Unidos é a minha solução. Né? Eu falava assim. Ai, gente, desculpa que eu ainda tô chorando pelo lindinho. Né? Meu nenê. Né? Eu falava, gente, eu tenho que ir pros Estados Unidos, que lá tem que ter alguma coisa pra mim. Né? Eu vou chorar de volta porque tá vindo muita coisa, gente. Tá vindo muita coisa. Me desculpa. Mas então, eu falei, né, eu falava assim pra mim, né, que os Estados Unidos tinha que ser o que eu queria pro meu futuro, porque ele tinha que ser a solução dos meus problemas que eu tava sofrendo no Chile. Assim, então, eu ficava sempre falando isso. Pra mim, então, esse sonho de ir pros Estados Unidos só começou a aumentar, né? E o meu irmão, né, ele terminou o colégio lá no Chile e ele não tinha nota suficiente, porque o meu irmão também sofreu no Chile, né? Eu e ele, nós dois sofremos. Ai, né? Pra que deixar um irmão sofrer? Né? Vamos sofrer juntos. Então a gente sofreu muito. Então ele não. Então as notas deles decaíram, né? Então ele não tinha nota suficiente pra entrar nas faculdades lá no Chile. Então a nossa solução foi, né, da nossa família foi mandar meu irmão pra cá, pros Estados Unidos. E aconteceu, né? Eu acho que em 2022 que ele veio. Foi em setembro de 2022 que ele veio aqui pros Estados Unidos e a gente veio junto. E já foi uma experiência. Foi incrível ao mesmo tempo que triste, porque eu tava nesse relacionamento horroroso, péssimo, que eu não recomendo pra ninguém. Então, isso manchou um pouquinho a minha experiência aqui nos Estados Unidos, né? E eu tava passando por um momento muito difícil, assim, péssimo da minha vida, né? Que foi em setembro, acho que foi, em setembro, gente, eu vou chorar de novo, tá? Me desculpa. Foi em setembro aí, né? E como eu falei, eu tava passando por um momento muito difícil. E foi em janeiro. Foi em janeiro que o meu filhinho, meu lindinho, chegou na minha vida. E ele literalmente foi um pet de emocional, né? E ele cumpriu o papel dele. Ai, gente, desculpa, eu tô mudando de assunto, mas é que meu filho é meu filho. Não dá pra não parar de falar dele, né? Assim, então é isso. Então ele chegou num momento na minha vida, né, que... Tá, bora voltar pro meu irmão. Então, vim pros Estados Unidos, né, o meu irmão veio aqui pros Estados Unidos e conseguiu, né, estudar aqui, tá estudando agora. Em maio ele se forma, né, em enfermagem. E daí, beleza, né, foram 4 anos. E em 2023 eu me formei, então meus pais e eu decidimos vir pra cá também, já que o meu irmão ainda tinha mais um ano, né, pra fazer. Então, na verdade ainda tinha 2 anos, né, 24 e 25, pra terminar a faculdade. E meus pais decidiram e eu decidimos vir pra cá, para os Estados Unidos, pra eu também fazer a minha faculdade, né? E eu fiz um ano sabático, né? Um ano, né? Que foi 2024, um ano pra estudar, pra fazer as minhas coisas, talvez pra trabalhar. Trabalhei. Não ganhei por isso, mas trabalhei. Né? Ganhei experiência, né? Mas eu trabalhei e conheci pessoas incríveis nesse 2024. Né, eu tive daí, né, gente, esse sonho de vir para os Estados Unidos estava cada vez mais perto, assim, né, porque acho que foi... gente, eu não vou saber muitas datas especificamente, mas antes eu terminar o colégio, meus pais decidiram a gente ir para os Estados Unidos, né, então a gente abriu o processo do Green Card, né, enquanto eu tava no caminho de terminar o colégio. Terminou, tive esse ano sabático,
onde, né, mas ainda o meu inglês não era o melhor de todos. Ele era básico, né? Já tinha melhorado pra caramba, muito, 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 que eu já entendia muitas coisas em inglês, né? Assim, entendia bastante. Então foi quando, em julho, eu tive a oportunidade de uma família que é amigos amigos da minha família, né? Pediram a minha ajuda pra eu vir pros Estados Unidos junto com eles, porque eles têm trigêmeos, né? Eles têm trigêmeos e eles pediram pra que eu fosse ajudar eles, porque a babá deles tinha engravidado, então ela tava sozinha com 3. Imagina a loucura, né? Assim, daí eles precisavam, imagina, viajar com 3, só os 2, né? Então eles estavam desesperados. Assim, deles conversaram com meus pais se eu podia ir junto pra ajudar a cuidar dos trigêmeos, enquanto eu tinha aula de inglês no colégio, né? E esses 4 meses, gente, foram, assim, incríveis, experiências maravilhosas que eu vou sempre levar. Loucuras por cuidar de trigêmeos, assim, né? Um beijo também pros trigêmeos, pra Ali, pro Rodrigo. Vou comentar todo mundo aqui, né? Um beijão pra todo mundo, né? Que fizeram essa minha estadia, né? Cuidaram de mim. Assim, e no colégio, né? Eu conheci uma pessoa que me levou pra igreja, né? De lá, né? Falou, ai, vem pra minha igreja, que tem uns jovens lá, assim, né? Deu beleza, né? Não vou ficar só de colégio, casa, colégio, casa, colégio, casa, né? Então, daí eu fui pra essa igreja e conheci o grupo de jovens e que eu fui pra Carolina do Sul, tá? Pra Charleston, onde a série Outer Banks foi gravada, gente, tipo, é tão perfeito lá, juro, eu me apaixonei por essa cidade. Assim, eu passei Mas isso, gente, eu conto isso em outro vídeo, se vocês quiserem também, sobre a minha experiência aqui dos 4 meses. Eu tenho vídeo, fotos pra mostrar, tem muita coisa. Assim, então, né, eu conheci esses jovens que eu vou levar pra sempre na minha vida, né? Aqui eu vou mandar um beijo pra Isa, pra Flor, pra Gabi, né? Que essas foram as top 3 que me marcaram muito, porque eu passava mais tempo com elas, mas todos os jovens eu fiz amigo, né? E foi uma experiência incrível, assim, e foi, acho que aí que eu percebi mesmo, né? Eu falei, cara, os Estados Unidos, né? É o que eu sonhava. Tem os seus problemas, né? Tipo, cara, você tem que trabalhar muito pra não ganhar muito, né? É tipo, literalmente, se um dia você não trabalhar, você não ganha por aquele dia, né? Tirando essas partes ruins que tem em todos os lugares, né, gente? Eu falei, não, cara, aqui nos Estados Unidos é o meu lugar. Não tem como. Aqui é o meu lugar mesmo. Assim, eu falava, sem dúvidas, né? Assim, né? Então, o nosso green card foi aceito, a gente fez os exames que precisam. E em janeiro de 2025, nos mudamos para aqui, para os Estados Unidos, né? E estamos vivendo aqui, né? Tô no processo para entrar na faculdade, né? E, gente, eu também quero gravar um vídeo falando sobre o TOEFL, que eu tive que fazer o TOEFL, né, pra faculdade. Ainda não tenho as minhas notas do TOEFL, mas eu tive que fazer ele. Eu queria gravar um vídeo falando sobre isso, porque, meu Deus, que perrengue que eu passei, hein? Nossa, juro. Gente, tudo na minha vida vai ser assim, tá? Bem complicadão, assim, com histórias, né, eu diria, assim. Mas é isso, gente, tipo, foi assim que meu sonho de vir pra cá nasceu. E que os Estados Unidos tinha que ser a solução dos meus problemas. Assim, né, e que eu criava uma expectativa muito grande de vir pra cá e pertencer a algum lugar. E eu acho que ela cumpriu, assim,
esse sonho e esse desejo de pertencer a algum lugar que, cara, é porque eu não me sinto muito diferente, sabe? Porque eu já faço, tipo, eu juro, todo mundo me fala que eu sou muito americana. Eu sou muito americana, né? Assim, então acho que aqui é o meu lugar mesmo. Ainda acho que eu vou conhecer outros lugares do mundo. Vou morar em outros lugares. Que eu não sou de ficar presa em um lugar, mas isso são vídeos pro futuro. Assim, e até agora tá sendo espetacular. Eu espero que continue sendo espetacular quando eu for pra faculdade. Né, gente, eu acho que isso foi tudo que eu tinha que falar. Deixa eu até olhar o roteiro. Né? E agora eu só tenho que esperar o que vai vir pela frente. Essa era tudo que eu acho que eu tinha que falar. Eu falei muito sobre o Chile, né? Mesmo sendo sobre os Estados Unidos, né? O objetivo, né? Mas, como eu disse, que eu acho que eu tinha que contar desde o comecinho pra explicar esse desejo, esse sonho e como eu cheguei aqui, né? Então sempre foi um sonho, assim, né? Mas foi aumentando com o passar do tempo e com a oportunidade do meu irmão vir estudar aqui. Aconteceu isso, né? Assim, então, gente, eu também quero gravar um vídeo sobre a formatura do meu irmão. Porque, gente, é bem diferente do Brasil e do Chile, né? Eu não sei como é a graduação de faculdade, mas de colégio eu sei que é bem diferente. Né, gente, é isso. Esse sonho de vir pra cá e aconteceu, né? Então, gente, acredita, mesmo que você esteja passando por momentos bem difíceis, assim, que você acha que você não vai conseguir, gente, só foca no final, na luz, assim, mesmo que não pareça ter luz, porque eu, 9 anos, pensei que não ia ter luz, que não ia... Que, juro, pra mim, não tinha mais motivo que viver, não tinha mais nada. Assim, então... Acredita, gente, seus sonhos vão se realizar, gente, porque eu tive a oportunidade. Né? Eu, como falei desde pequena, sempre quis sonhar, morar aqui. E aqui estou, né? E é só isso, acho que eu tenho pra dizer, gente. Confia, mesmo que não pareça possível. E me desculpa o vídeo estar tão largo, tão gigantesco, porque eu acho que não vai ter tanto corte esse vídeo. Então, gente, eu espero que vocês deixem like, comentem vídeos que vocês querem aqui. Se vocês também estão passando por momentos ruins na vida de vocês, eu espero inspirar vocês a continuarem, a mudar a chavinha na cabeça de vocês igual eu mudei, assim. E é isso, gente. E me desculpa por ter chorado muito nesse vídeo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!